Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no que nós estávamos falando no vídeo anterior, vetor. Eu expliquei a vocês que vetor é uma grandeza física que caracteriza módulo, sentido e direção. Uma das finalidades, um dos estudos que nós temos em relação a vetor é em relação ao estudo do deslocamento. Ou seja, todas as vezes que vocês forem falar sobre deslocamento de um corpo de um determinado ponto a outro, vocês podem indicar esse deslocamento por vetores. Porque vetor tem módulo, ou seja, o tamanho. Porque vetor tem direção, direita. Porque vetor tem sentido, positivo. Então, uma das finalidades, um dos estudos em relação a vetor é quando nós falamos sobre deslocamento, sobre percurso. Vamos lá. Olhando esse exemplo que eu coloquei aqui no quadro, eu quero que esse carrinho vá da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B. Ou seja, eu quero que esse carrinho execute esse percurso de A, passando em B, até chegar na cidade C. Como eu disse a vocês, eu posso indicar esse percurso usando a forma vetorial. Vou chamar esse vetor de vetor A. E ele vale 3 km, que é a distância desse ponto a esse ponto. Vou chamar esse vetor aqui de vetor B, que é a distância desse ponto da cidade B até a cidade C. E eu sei que se eu quero a distância total desse percurso, eu vou ter um vetor resultante que liga a cidade A até a cidade C. Vou chamar esse vetor de vetor C. Para eu descobrir o valor do vetor C, eu sei que o vetor C, que vai ser o meu vetor resultante, ou então a soma do meu vetor A mais o meu vetor B, que dá o espaço total percorrido pelo meu carrinho. Então, eu sei que o meu vetor C, que é o vetor deslocamento total, vale 3ix menos 5jy. Isso em forma vetorial. Agora, eu pergunto a vocês. Eu posso encontrar essa distância em forma numérica, em módulo ou intensidade? Sim. Reparem a seguinte situação. Reparem que aqui eu tenho um ângulo θ com a horizontal e que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Opa! Eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso encontrar o módulo desse vetor deslocamento total. Como? Pitágoras. C ao quadrado é igual a xy ao quadrado mais byj ao quadrado. C ao quadrado é igual a vale 3 ao quadrado, mais B vale menos 5 ao quadrado. C ao quadrado é igual a 9 mais 25, que isso me resulta em 36. Eu tenho que C ao quadrado é igual a raiz, que C, o ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz, então eu vou ter que C é igual a 6
quilômetros. Encontrei, então, o meu deslocamento C em forma vetorial IJ e encontrei o meu deslocamento C em forma numérica. Basicamente, é isso que os exercícios vão pedir para vocês. E, basicamente, quando eu falar em deslocamento, é nisso que vocês precisam pensar. E aí, eu pergunto a vocês, por que esse 5 aqui? Porque o meu vetor B é negativo. Lembra aquilo que eu comentei com vocês? Sempre desenhar o plano cartesiano? Se eu sempre... Gente, tá errado, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Sabia que eu tinha? Eu falei, gente, tem uma coisa de errado. 25 mais 9 é 34. C é igual a raiz de 34 quilômetros. Façam a conta quanto é a raiz de 34, porque minha calculadora não está aqui próxima. Então, eu descobri esse deslocamento na forma vetorial e numérica. E o que eu estava falando antes? Como eu disse a vocês, toda vez em que eu estiver falando de vetor, eu sempre desenho o plano cartesiano. Eu posso desenhar o plano cartesiano aqui, x e y. Eu posso desenhar o plano cartesiano aqui, x e y. Eu poderia desenhar o plano cartesiano aqui, x e y. E desenhando o plano cartesiano nesses pontos, eu sei que A é positivo, eu sei que B é negativo. A está no sentido positivo do meu x, B está no meu sentido negativo do meu y. Então, para vocês descobrirem quem é positivo e quem é negativo, sempre desenhem o plano cartesiano. Por quê? Se vocês desenharem o plano cartesiano, isso tudo que eu estou falando para vocês fica bem mais claro de ser compreendido.